Hoje, a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais dramáticas e, olha, simbólicas já escritas. É uma história sobre julgamento, sobre pragas sobrenaturais e, talvez o mais chocante de tudo, sobre a teimosia do ser humano diante do caos. Então, se prepara, porque as imagens dessa passagem são realmente intensas e bem difíceis de esquecer. A história toda parte dessa pergunta. E não estamos falando do fim do mundo como a gente vê nos filmes, sabe? É algo mais parecido com um acerto de contas cósmico, um momento em que o véu entre as realidades simplesmente se rasga e forças que a gente nem imagina são liberadas. E tudo começa com um som, um único som, o da quinta trombeta. Esse é o sinal que dá início à primeira de 3 fases de um julgamento terrível, o primeiro ai, como o próprio texto descreve. Imagina a cena, uma estrela despenca do céu, mas o texto deixa claro que não é um objeto qualquer, um meteoro. É um ser, um anjo, que recebe uma chave. E não é uma chave qualquer. É a chave para um lugar chamado Poço do Abismo, que é um símbolo para o caos aprisionado. E no instante em que essa fechadura gira, o resultado é imediato. É sufocante. Ondas e ondas de fumaça saem do poço, uma fumaça tão grossa que escurece o sol, polui o ar. A escuridão aqui não é só física, entende? Ela representa a escuridão espiritual que está prestes a ser solta no mundo. Só que a praga de verdade não é a fumaça, não. É o que emerge dela. E é nesse ponto que a narrativa mergulha num horror que parece ter saído literalmente de um pesadelo. O texto descreve essas criaturas como gafanhotos, mas esquece qualquer praga que a gente conheça. Eles recebem um poder bem específico, o poder de um escorpião, de infligir uma dor excruciante com um ferrão. A descrição desses seres é muito detalhada e bem perturbadora. Pensa só nessa mistura. Eles têm a força de cavalos de guerra, mas um rosto humano que sugere inteligência. Usam coroas, como reis, mas têm cabelos longos, como os de uma mulher. Tem a ferocidade de dentes de leão e a proteção de couraças de ferro. É uma fusão bizarra de poder, inteligência e terror puro. Bom, com uma aparência tão assustadora, a gente logo pensa que a missão deles era aniquilar tudo, certo? Mas a ordem que eles recebem é muito mais específica e psicologicamente muito mais cruel. A missão deles não era destruir a vida, mas tornar a vida insuportável. Eles são proibidos de matar, proibidos de tocar na natureza. O alvo deles são apenas os seres humanos que não têm uma marca de proteção divina. E a tortura tem um prazo cravado, 5 meses. 5 meses de pura agonia. A profundidade desse tormento fica bem clara aqui. A dor é tão intensa, tão implacável, que a morte vira um alívio, algo desejado. Só que essa fuga é negada. A morte, a libertação final, simplesmente se esconde, forçando as pessoas a aguentar cada segundo desses 5 meses. E esse exército de torturadores, claro, tem um líder. O rei deles é o Anjo do Abismo. E o nome dele, seja em hebraico ou em grego, quer dizer a mesmíssima coisa: Abaddon, Apolion, o Destruidor. Não fica nenhuma dúvida sobre o propósito dele. Com o fim dos 5 meses, o primeiro ai termina. Mas a narrativa mal dá um respiro e já avisa que o pior ainda está por vir. 2 julgamentos ainda mais severos estão a caminho. E agora a escala da destruição vai aumentar e muito. Com o toque da sexta trombeta, a praga não é mais sobre tortura, é sobre aniquilação em massa. A sequência dos fatos é precisa, quase militar. Primeiro, o som da trombeta. Depois, uma ordem que vem do altar dourado e a libertação de 4 anjos poderosíssimos que estavam contidos lá no rio Eufrates. E eles não são soltos por acaso, estavam esperando por este ano, mês, dia e hora exata. A missão desses anjos é liderar um exército de cavaleiros com um número que é, bem, quase impossível de imaginar, 200 milhões. O narrador do texto original diz que apenas ouviu o número para enfatizar o quão avassaladora era essa força. E assim como os gafanhotos, esse exército é sobrenatural, é aterrorizante. Os cavaleiros usam armaduras que parecem feitas de fogo, e os cavalos têm cabeça de leão. As armas deles não são espadas, mas 3 pragas que saem da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. E como se não bastasse, até as caudas deles, que têm forma de serpente, também são armas mortais. O resultado disso é direto e catastrófico. O exército cumpre a missão,
1/3 de toda a humanidade é exterminada por essas 3 pragas. 1 em cada 3 seres humanos. É uma perda de vidas numa escala que a gente mal consegue conceber. Mas acredite se quiser, a parte mais chocante da história não é a destruição em si. É o que acontece logo depois, com os 2/3 que sobreviveram. Aqueles que viram com os próprios olhos essa aniquilação apocalíptica. E aqui vem a grande virada da história. Depois de testemunhar 1/3 da população mundial ser dizimada por forças sobrenaturais, depois de sobreviver ao fogo e ao enxofre, os sobreviventes não mudam. Eles simplesmente continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido. E o texto é bem específico sobre os comportamentos que eles se recusam a abandonar. Continuam com seus assassinatos, sua imoralidade, seus roubos, continuam adorando demônios e ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que o próprio texto faz questão de dizer que são incapazes de ver, de ouvir ou de andar. Essa frase é a conclusão sombria do capítulo. A verdadeira tragédia aqui não foram as pragas, mas a incapacidade do coração humano de mudar, mesmo diante do julgamento mais severo que se possa imaginar. A vontade humana continua inflexível. E isso tudo nos deixa com a pergunta central dessa narrativa. No fim das contas, a história não é sobre monstros ou anjos, mas sobre a natureza humana. Ela funciona como um espelho, nos forçando a questionar a nossa própria teimosia e o que seria realmente necessário para gerar uma mudança de verdade. É uma questão para se pensar, não é?